né, a caracterização dos chamados estilos como manifestações culturais que têm, digamos, a sua expressão mais clara num determinado momento e que existe em cada um dos chamados estilos de arte ou de arquitetura uma formação que envolve a agregação de uma série de elementos culturais que levam à formação, digamos, explícita e completa de um determinado estilo. Essa caracterização de estilos, ela é feita principalmente pelos estudiosos da produção da arte e da arquitetura e tem um propósito essencialmente didático, de entendimento, de vez que a classificação de manifestações complexas sempre leva a uma redução. Quer dizer, no momento que você classifica uma determinada coisa, sempre você está deixando de lado as suas peculiaridades. E os momentos de transição, os momentos de formação, os momentos de transformação são provavelmente os momentos mais ricos em que você percebe que coexistem determinados fatores, determinados elementos nas mesmas obras. E é na riqueza das obras individuais que se possibilita aquilatar a importância da obra individual e a sua relação com essas categorias gerais. De maneira que é importante, a meu ver, sempre analisar o barroco como uma categoria geral que identifica determinados comportamentos e determinadas manifestações, mas é necessário, na obra individual, na obra isolada, buscar o entendimento desses elementos e como que eles efetivamente se comportam. Então, o barroco pode ser entendido como, digamos, um momento relacionado com determinadas formas de pensamento religioso, mas também pode ser identificado com determinadas posturas, principalmente ligadas à organização política, principalmente dos regimes absolutistas, de maneira que já diferentes classificações do barroco foram colocadas ao longo do tempo. O barroco como sendo a arte religiosa do momento seguinte à Contra-Reforma, ou sendo a arte da Contra-Reforma. O barroco como sendo a arte do absolutismo. A arte do barroco como sendo aquela relacionada com manifestações de festividades e de elementos efêmeros, assim como o barroco sendo incorporado a elementos permanentes, sólidos, extremamente materiais. De maneira que é sempre um entendimento bastante amplo relacionado com a caracterização de um fenômeno complexo como o barroco. Efetivamente, há bases e há elementos extremamente importantes do barroco relacionados com a arte religiosa, mas também com a caracterização em termos de construção, da materialização, da imponência e da grandeza, da presença de alguns regimes absolutistas. E há elementos que permeiam e que permitem identificar elementos comuns dentro destas várias manifestações. Uma das manifestações mais, digamos, inovadoras ou mais antigas relacionadas com o barroco se deu com transformações feitas em Roma no final do século XVI e promovidas por um Papa, que é esse Sisto V, e que entendeu a necessidade de transformar a cidade de Roma no sentido de adequá-la às necessidades da religião, as necessidades relacionadas com a igreja e particularmente relacionadas com a imagem da igreja, a interpretação dos espaços em função da importância da igreja e a caracterização, digamos, dos espaços urbanos como integrados e relacionados com a presença dos edifícios religiosos situados dentro da cidade de Roma. Essa relação entre edifícios e espaço urbano foi modificada efetivamente, quer dizer, houve uma nova abordagem explicitada, talvez de uma forma mais clara, no período do Sisto V, e com a atuação do arquiteto Fontana, que foi, digamos, o braço direito das transformações feitas, e que tem uma relação direta com essa valorização e essa inserção da cidade como sendo o espaço destinado
a atividades religiosas e em que a relação entre arquitetura e espaço urbano foi de tal forma amalgamada a ponto de você ter uma certa dificuldade de separação entre o que era arquitetura e o que é espaço urbano. Até aqui nós vimos a importância, por exemplo, de igrejas, catedrais, palácios, fortificações, elementos de defesa relacionados ao espaço urbano, mas sempre você consegue claramente separar o espaço urbano da obra isolada. A catedral gótica, com toda a sua importância dentro do espaço urbano, pela escala, pela dimensão, pela linguagem, é um elemento isolado dentro do espaço urbano, contrastando-se com tudo que existe nos seus arredores. Ele se contrasta, a catedral gótica contrasta com as edificações que estão à sua volta, pela escala, pela linguagem, pela decoração, pela ornamentação, de tal maneira que ela é efetivamente uma inserção dentro do espaço urbano, uma inserção absolutamente destacável, identificável. Uma das características do chamado urbanismo barroco, e particularmente do urbanismo barroco romano, é que a arquitetura de alguns edifícios se integra de tal forma com o espaço urbano, de tal forma que você tem uma certa dificuldade de separar o que é espaço urbano e o que é arquitetura. Aonde termina o espaço urbano, onde começa a arquitetura? Qual é a separação? Porque de tal forma o espaço urbano está formatado pela arquitetura que o espaço urbano é a arquitetura, e a arquitetura é aquilo que configura o espaço urbano. Naturalmente que isso envolve um tratamento da arquitetura que permita que você tenha visão em um espaço, todo ele configurado arquitetonicamente, e que se diferencia do restante. Por enquanto, eu estou falando, são palavras, mas eu vou mostrar imagens, de maneira que se possa perceber como que isso foi feito em Roma, e posteriormente, como isso foi aproveitado por alguns regimes, particularmente pela monarquia francesa. Na Inglaterra também houve espaços semelhantes, onde o espaço urbano é totalmente configurado por uma determinada arquitetura, claramente com a intenção de configurar um espaço marcado, marcante, que tem uma intenção de impressionar, tem uma intenção de marcar o visitante, a pessoa que passa por aquele espaço urbano, de uma forma muito definida. Pessoa. Pergunte. São duas pessoas. Pergunte. Isso é novidade? Não sei, porque primeiro nessa universidade a arquitetura do Alto Império tinha diferentes características, por exemplo, a unicidade, então a unidade, daria uma coisa que seria uma forma de chocar. De uma forma, você falando, eu entendi que uma outra unidade. Seria uma coisa de unidade. De certa forma, com a arquitetura romana, particularmente com a arquitetura imperial romana, dos fóruns há uma proximidade, de fato há. Mas, se nós considerarmos os edifícios, por exemplo, dentro da cidade grega, você tem os templos, você tem as estoas, você tem elementos isolados que se agregam, mesmo que seja com uma linguagem coerente, mas são elementos isolados que se adicionam. Se você pega na igreja, na cidade gótica, você tem a catedral ou o Palácio da Signoria, mesmo determinados espaços maneiristas se aproximam um pouquinho. Se você considerar um espaço maneirista por excelência, que é a Galeria degli Uffizi, por exemplo, a galeria em Florença, você tem um espaço urbano configurado por uma perspectiva, mas que dá aonde? Dá uma vista no Palácio da Signoria, que aparece no eixo, no centro da perspectiva, é um outro edifício, é um outro espaço. Não é um espaço fechado integral. Inclusive, uma coisa que se menciona em relação à galeria do Uffizi, por exemplo, que é um espaço que abre para duas perspectivas quase que infinitas. De um lado abre para o rio Arno, portanto não tem um fecho, abre para um espaço vazio que dá para o rio Arno. E do outro lado, ele entra, a perspectiva vai diretamente no chanfro da galeria degli Uffizi. Ele tem uma perspectiva por um outro tipo de arquitetura, de outra época. Eu acho que o que mais se aproxima realmente dos espaços barrocos seriam os fóruns romanos. E os fóruns romanos fechados. É o que
que mais se aproxima. Mas isso houve uma ruptura, realmente não houve. Vou mostrar aqui de que forma isso digamos, algo de novo que venha a mudar a organização das cidades. Espera um minutinho só, deixa eu... Eu queria perguntar assim, na cidade medieval era uma organização, não era propriamente uma organização, algumas coisas iam acontecendo ao acaso na cidade medieval, algumas construções, aberturas de ruas. Então o que o senhor está falando agora é que em cima dessa cidade foi pensado, planejado uma cidade